300 convidados encheram o gala anual da Whitmore Tech. Taças de champanhe tiniram sob lustres de cristal. Risadas ecoaram pelo salão de baile, enquanto a elite de Boston se misturava em vestidos de grife e ternos sob medida. No canto distante, meninas gêmeas em vestidos azuis combinando, sentavam-se sozinhas em uma mesa vazia. 8 anos de idade, pratos intocados, Lily acenou para um grupo de crianças passando, suas pequenas mãos movendo-se em linguagem de sinais, ansiosa e esperançosa. As crianças olharam para ela, então se afastaram sem uma palavra. Emma puxou a manga de sua irmã e sinalizou lentamente. Ninguém quer brincar conosco. Marcus Cole ficou perto do pilar em seu simples terno preto, chefe de segurança do edifício. 5 anos nesta empresa. Esta noite foi a primeira vez que ele tinha sido convidado como um convidado em vez de funcionário. Ele observou as meninas gêmeas, observou as outras crianças as ignorarem. Ele pousou seu copo e caminhou em direção à mesa delas. Ele ajoelhou-se ao nível dos olhos delas e começou a sinalizar. Os rostos de ambas as gêmeas se iluminaram instantaneamente. Lily riu. O sorriso tímido de Emma irrompeu pela primeira vez em toda a noite. Do outro lado do salão de baile, Claire Whitmore congelou no meio da conversa. Sua taça de champanhe tremia em sua mão. Suas filhas estavam rindo. Um estranho tinha feito o que 300 convidados não puderam. Seus olhos se encheram de lágrimas. 2 anos antes, o mundo de Claire tinha se estilhaçado em uma terça-feira comum à tarde. David Whitmore estava dirigindo para casa depois de pegar as meninas na escola delas para a morte. Um caminhão de entrega avançou um sinal vermelho na interseção de Maple e Third. O impacto o matou instantaneamente. Lily e Emma, presas com segurança em suas cadeiras de carro, sobreviveram sem um arranhão. Elas não entendiam por que seu pai não acordava. Elas não entendiam por que ele nunca voltou para casa. David tinha sido a ponte entre Claire e suas filhas. Ele era o único na família que falava fluentemente a linguagem de sinais americana. Ele tinha aprendido na faculdade muito antes de conhecer Claire porque seu irmão mais novo tinha nascido surdo. Quando suas meninas gêmeas chegaram silenciosas ao mundo, David já sabia exatamente o que fazer. Ele era a voz delas, o intérprete delas, a conexão delas com tudo. Após o funeral, Claire tinha tentado desesperadamente aprender linguagem de sinais. Ela baixou aplicativos. Ela contratou tutores. Ela assistiu inúmeros vídeos tarde da noite depois que as meninas iam para a cama. Mas a linguagem parecia estranha em suas mãos, desajeitada e lenta, e as demandas de gerenciar uma empresa de tecnologia consumiam cada hora de vigília. Whitmore Tech era sua criação. Ela a tinha construído do nada depois que as meninas nasceram, impulsionada por uma feroz determinação para criar software de acessibilidade para os surdos e coração de audição. A ironia não se perdeu nela. Ela tinha construído uma empresa para ajudar pessoas como suas filhas a se comunicarem com o mundo. Contudo, ela mal conseguia se comunicar com elas mesmas. Lily e Emma se retraíram em si mesmas após a morte de seu pai. Elas sempre foram crianças quietas, mas agora se tornaram sombras. Lily ainda tentava, às vezes, estendendo a mão para outras crianças em festas de aniversário e reuniões de família, suas mãos movendo-se esperançosamente, mas crianças ouvintes não a entendiam. Elas a encaravam confusas, então se afastavam para brincar umas com as outras. Emma parou de tentar por completo. Ela preferia livros e quebra-cabeças, atividades que não exigiam mais ninguém. À noite, Claire a encontrava encolhida no suéter velho de David, aquele que ainda cheirava levemente a colônia dele. Toda noite, Claire ficava na porta do quarto de suas filhas e as observava sinalizando uma para a outra. Ela entendia fragmentos agora, palavras como com fome e cansada e amor. Mas as conversas delas fluíam muito rápido, muito fluidas, um rio no qual ela não podia entrar. Ela ficava acordada à noite, assombrada por uma única pergunta.
Que tipo de mãe não pode conversar com seus próprios filhos? Esta noite no gala, Claire tinha prometido a si mesma que ficaria perto das meninas. Ela as tinha sentado em uma mesa perto do palco, pedido suas comidas favoritas, arranjado para o coordenador do evento verificá-las regularmente. Mas então os investidores chegaram, os membros do conselho, os jornalistas. Cada conversa a puxava mais longe de suas filhas, cada aperto de mão outro passo de distância. Ela continuava olhando para a mesa delas, observando-as sentar lá em seus vestidos azuis combinando, observando-as se tornarem invisíveis entre a multidão. Ela as tinha falhado novamente, e então um estranho em um simples terno preto tinha se aproximado e as feito sorrir. Marcus Cole tinha trabalhado na Whitmore Tech desde que o edifício abriu 5 anos atrás. Ele tinha começado como um guarda de segurança noturno, andando pelos corredores vazios depois que todos iam para casa, verificando fechaduras e monitorando câmeras. Sua dedicação e silenciosa competência o tinham rendido promoção após promoção, até que ele se tornou chefe de segurança do edifício. Ele conhecia Claire Whitmore apenas de longe. A jovem CEO que sempre andava muito rápido pelo lobby, telefone pressionado contra a orelha, preocupação escondida atrás de um sorriso profissional. Ele sabia que ela era uma viúva. Todos no edifício sabiam que a tragédia tinha estado em todos os jornais. Ele também conhecia suas filhas. Às vezes, Claire as trazia para o escritório em dias em que o cuidado infantil caiu através. As meninas gêmeas sentavam-se no lobby com livros de colorir, enquanto a mãe corria de reunião para reunião. A maioria da equipe não tinha ideia de como interagir com elas. Eles sorriam sem jeito, talvez acenassem, então seguiam com seu dia. Marcos sempre parava. Ele lembrou-se de uma tarde cerca de 1 ano atrás. Ele estava fazendo suas rondas quando ele avistou Lily em pé sozinha perto dos elevadores, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela estava sinalizando freneticamente, mas ninguém ao redor dela entendia. Pessoas passavam apressadas, desconfortáveis, sem saber o que fazer. Marcos tinha se aproximado e ajoelhado na frente dela. Suas mãos se moveram suavemente. Você está procurando por sua mãe? Eu posso ajudá-la a encontrá-la. O choro de Lily tinha parado imediatamente. Os olhos dela se arregalaram com surpresa. Então ela acenou com a cabeça e pegou a mão dele. Eles encontraram Claire na sala de conferências do 3º andar. E quando ela irrompeu para abraçar sua filha, ela tinha olhado para Marcos com algo como admiração. Você sabe linguagem de sinais. Minha esposa me ensinou, Marcos tinha dito simplesmente. Então ele se afastou de volta para seus deveres. Ele nunca explicou mais. Ele nunca mencionou que Rachel tinha sido uma professora na escola de Boston para surdos por 10 anos. Ele nunca mencionou que ela tinha morrido de câncer de pulmão quando sua filha Sophie tinha apenas 5. Ele nunca mencionou que ele continuou ensinando Sophie linguagem de sinais porque era a única maneira de manter a memória de Rachel viva. Algumas coisas eram muito pesadas para a conversa casual. Esta noite, Marcos tinha se vestido em seu único terno, um simples preto que ele tinha comprado para o funeral de Rachel e usado exatamente 3 vezes desde então. O convite para o gala o tinha surpreendido. Pessoal de segurança não costumava fazer a lista de convidados, mas aparentemente alguém no RH tinha anotado seu aniversário de 5 anos e decidiu que ele merecia uma noite do outro lado. Ele tinha se sentido deslocado desde o momento em que chegou. O champanhe tinha gosto muito caro. As conversas ao redor dele giravam em torno de preços de ações e casas de férias. Ele tinha estado contando os minutos até que pudesse sair educadamente. Então ele tinha visto as meninas gêmeas sentadas sozinhas. Ele as tinha observado tentar se conectar com outras crianças. Ele as tinha observado serem ignoradas de novo e de novo. E ele tinha pensado em Sophie. De todas as vezes que ela tinha sido a única criança em uma festa que falava com as mãos. De todas as vezes que outras crianças a tinham olhado como se ela fosse estranha, ele não podia passar. Rachel nunca teria passado,
Então ele se aproximou da mesa delas e se ajoelhou e começou a sinalizar. Do outro lado do salão de baile, Richard Lane estava ao lado de Claire com um copo de uísque na mão. Ele era o diretor financeiro da Whitmore Tech, uma posição que ele tinha mantido por 3 anos. Ele tinha 45, distinguido, rico, e tinha estado apaixonado por Claire Whitmore desde o dia em que a conheceu. Ele nunca tinha dito a ela, claro. Primeiro ela era casada, então ela estava de luto. Ele tinha sido paciente esperando pelo momento certo. Ele tinha se imaginado assumindo o papel de David, providenciando estabilidade para Claire e suas filhas, tornando-se a família que elas precisavam. Agora ele observou o guarda de segurança ajoelhado na mesa das gêmeas, fazendo-as rir, e sentiu algo frio torcer em seu peito. Claire tinha notado. Claire estava chorando. Richard pousou sua bebida e colocou uma mão no ombro dela. Claire, querida, os investidores de Singapura estão perguntando por você. Deixe-me acompanhá-la. Claire não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos em suas filhas. Quem é aquele homem? A mandíbula de Richard apertou. Aquele é Marcus Cole. Ele dirige a segurança do edifício. Eu não tenho ideia porque ele está incomodando as meninas. Ele não está as incomodando. A voz de Claire era mal um sussurro. Ele está conversando com elas. Realmente conversando. Ela se afastou da mão de Richard e caminhou em direção à mesa do canto. Marcus viu Claire se aproximando e imediatamente se levantou. Sua frequência cardíaca acelerou. Ele tinha exagerado. Os filhos da CEO não eram sua preocupação. Ele era apenas um guarda de segurança que tinha esquecido seu lugar. Peço desculpas, senhorita Whitmore. Eu não quis me intrometer. As meninas estavam sentadas sozinhas. E eu pensei, Lily o interrompeu, suas mãos voando animadamente. Mamãe, este homem sabe sinalizar. Ele me perguntou qual era a minha coisa favorita na festa. Emma, geralmente tão reservada, também interveio. Ele disse, eu tenho olhos como estrelas. Papai costumava dizer isso também. A respiração de Claire prendeu em sua garganta. Em 2 anos, Emma nunca tinha mencionado David a um estranho. Nem uma vez. Ela olhou para Marcus, realmente olhou para ele pela primeira vez. Ele era alto, com olhos gentis e mãos calejadas. Seu terno claramente não era caro, mas estava limpo e passado. Ele ficou diante dela sem pretensão, sem expectativa. Obrigada, ela disse. E sua voz falhou nas palavras. Eu não as vejo sorrir assim há muito tempo. Marcus se moveu desconfortavelmente. Elas são meninas maravilhosas. Você deveria estar orgulhoso. Lily puxou a manga de Marcus. Você vai sentar conosco. Mamãe não sabe muitos sinais ainda. É difícil conversar com ela às vezes. As palavras eram inocentes, faladas sem malícia, mas elas cortaram Claire até o osso. Seu rosto corou de vergonha. Marcus viu a reação dela e falou gentilmente para Lily. Sua mãe está aprendendo. Isso exige coragem. Nem todo mundo é corajoso o suficiente para aprender algo novo. Claire piscou para conter as lágrimas. Como ele sabia exatamente o que ela precisava ouvir? Antes que ela pudesse responder, Richard apareceu ao lado dela. Claire, os investidores estão esperando. Esta é uma reunião muito importante. Ele lançou um olhar desdenhoso para Marcus. Tenho certeza que o guarda de segurança tem outros deveres para atender. A implicação era clara. Você não pertence aqui. Marcus encontrou o olhar de Richard firmemente, mas não disse nada. Ele se virou de volta para as meninas e sinalizou um rápido adeus. Então se afastou sem outra palavra. Claire o observou ir. Algo em seu peito doía. Depois que o gala terminou e os convidados partiram, Claire se encontrou demorando no lobby. As meninas sentaram em um banco por perto, sonolentas mas contentes, ainda tagarelando em linguagem de sinais sobre o homem que tinha conversado com elas. Ela disse a si mesma que estava esperando pelo manobrista. Mas quando Marcus Cole passou em sua ronda de segurança final, ela o chamou. Sr. Cole,
Posso falar com você por um momento? Marcos se aproximou cautelosamente. Claro, senhorita Whitmore. Ela hesitou, incerta como começar. Finalmente, ela fez a pergunta que a tinha queimado em sua mente a noite toda. Onde você aprendeu a sinalizar? Marcos ficou quieto por um momento. Minha esposa me ensinou. Ela era uma professora na escola de Boston para surdos. Ela acreditava que toda criança merecia ser ouvida, mesmo que não pudessem falar. Ela faleceu há 4 anos, câncer de pulmão. Nossa filha tinha 5. Claire sentiu as palavras como um golpe físico. Eu sinto muito. Eu não sabia. Não há razão para você saber. Eles ficaram em silêncio. 2 estranhos conectados pela perda. Meu marido morreu há 2 anos. Claire finalmente disse. Ele era o único que sabia linguagem de sinais. Ele era a ponte delas para o mundo. Ela gesticulou em direção a Lily e Emma. Desde que ele se foi, eu sinto que estou as falhando todos os dias. Marcos considerou suas palavras cuidadosamente. Então ele falou. Depois que Rachel morreu, eu pensei em deixar a linguagem de sinais. Doía demais. Toda vez que eu movia minhas mãos, eu lembrava dela me ensinando. Mas então eu percebi algo. Para minha filha, sinalizar não é apenas comunicação. É conexão. É como ela lembra sua mãe. Ele pausou. Você não está falhando com suas meninas, senhorita Whitmore. Você ainda está aqui. Você ainda está tentando. Isso importa mais do que você sabe. Os olhos de Claire brilharam. Ela queria dizer mais para fazer-lhe 1000 perguntas. Mas Lily veio correndo, suas pequenas mãos movendo-se animadamente. Mamãe, o Sr. Marcos tem uma filha. Ela sabe linguagem de sinais também. Podemos conhecê-la? Podemos ser amigas, por favor? Marcos sorriu gentilmente. O nome dela é Sophie. Ela tem 9. Ele olhou para Claire. Ela não tem muitos amigos que sinalizam. A maioria das crianças não a entende. A oferta não dita pairava no ar. Claire tomou uma decisão. Ela pegou um cartão de visita e o entregou a Marcos. Me ligue. Talvez possamos arranjar algo. As meninas poderiam usar uma amiga que as entenda. Marcos pegou o cartão. E você poderia... Você usar alguém que entende? A pergunta a assustou. Ninguém tinha perguntado isso a ela em 2 anos. Eu não sei, ela admitiu. Mas eu acho que eu gostaria de descobrir. No sábado seguinte, Claire levou Lily e Emma para um pequeno parque no Brooklyn. Marcos tinha sugerido como terreno neutro, em algum lugar onde as crianças pudessem brincar sem pressão. Ela o avistou imediatamente de pé, perto dos balanços, com uma menina que parecia ter uns 9. A menina tinha cabelo castanho ondulado e olhos sérios. Ela usava um vestido floral simples e segurava a mão de seu pai com força. Sophie estava nervosa. Marcos tinha avisado Claire sobre isso com antecedência. Sua filha era tímida perto de pessoas novas, lenta para se aquecer. Ela tinha sido desapontada muitas vezes por crianças que não podiam entendê-la. As gêmeas saltaram do carro antes que Claire pudesse sequer desabotoar seu cinto de segurança. Elas correram em direção a Sophie, então pararam a poucos metros de distância, subitamente incertas. Sophie olhou para elas. Elas olharam para ela. Então Sophie levantou as mãos e sinalizou cuidadosamente. Meu nome é Sophie. Minha mãe me ensinou linguagem de sinais. Ela está no céu agora. Emma sinalizou de volta, seus movimentos lentos e deliberados. Meu papai está no céu também. Ele nos ensinou a empinar pipas. Lily acrescentou ansiosamente. Ele me fez uma pipa borboleta. Era roxa. O rosto de Sophie suavizou. Minha mãe fazia os melhores biscoitos com gotas de chocolate. Eu posso te ensinar a receita, se você quiser. Algo mudou entre elas. O cansaço desapareceu. Em minutos, as 3 meninas estavam correndo em direção ao parquinho juntas, suas mãos se movendo constantemente, conversas fluindo em uma linguagem que só elas compartilhavam. Claire sentou-se em um banco ao lado de Marcos. Eles observaram as crianças em silêncio por um tempo. Sophie é maravilhosa, Claire finalmente disse. Olhe para elas. Elas se conhecem há 5 minutos.
e já são melhores amigas. Marcus assentiu. Sophie tem estado solitária desde que Rachel faleceu. Ela não se encaixa na escola. As outras crianças acham que ela é estranha por usar tanto as mãos. Lily e Emma têm o mesmo problema. Elas tentam muito, mas outras crianças simplesmente se afastam. Crianças podem ser cruéis sem intenção de ser. Elas não entendem o que não podem ver. Claire observou suas filhas rindo, seus rostos brilhando de alegria. Quando foi a última vez que elas tinham parecido assim? Marcus, ela disse quietamente, você me ensinaria a sinalizar? Aulas de verdade, eu quero dizer. Eu tentei aplicativos e vídeos e tutores, mas nada funciona. Eu preciso de alguém que realmente usa a linguagem. Marcus hesitou. Eu não sou um professor. Você é um pai que manteve a linguagem de sua esposa viva para sua filha. Isso te faz exatamente o tipo de professor que eu preciso, ele considerou por um longo momento. Então ele assentiu. Foi o começo de algo que nenhum deles esperava. As semanas que se seguiram se tornaram uma rotina confortável. Todo domingo, Claire trazia as gêmeas para encontrar Marcus e Sophie. Às vezes elas iam ao parque. Às vezes elas se reuniam no pequeno apartamento de Marcus em Dorchester. Ocasionalmente elas visitavam a elegante casa de Claire em Back Bay, onde Sophie olhava e se maravilhava com os tetos altos e o piano de cauda. As crianças se tornaram inseparáveis. Sophie se autonomeou tutora de linguagem de sinais das gêmeas, ensinando-lhes novo vocabulário com paciente determinação. Lily aprendeu rapidamente, suas mãos ansiosas e expressivas. Emma aprendeu mais lentamente, mas lembrava de tudo. Elas desenvolveram suas próprias piadas internas, seus próprios sinais secretos que só elas entendiam. Quando Claire perguntou do que elas estavam rindo, as três meninas trocavam olhares marotos e sinalizavam. É uma coisa de irmã, irmãs. A palavra fez o coração de Claire doer de gratidão. Enquanto isso, Marcus ensinou a Claire o básico da ASL. Ele era um instrutor paciente, corrigindo seus erros gentilmente, elogiando seu progresso sem condescendência. Ela era uma aluna determinada, praticando por horas entre as lições, observando suas mãos no espelho, tentando fazê-las mover com graça em vez de desajeitamento. Um domingo, depois de semanas de prática, Claire finalmente conseguiu sinalizar uma frase completa para suas filhas. Eu amo vocês duas muito, muito. Lily e Emma a encararam em choque. Então elas explodiram em lágrimas e se jogaram nos braços dela. Foi a primeira vez que a mãe delas tinha falado a linguagem delas. Papai costumava dizer isso todas as noites. Lily sinalizou através de suas lágrimas. Claire a segurou mais apertado e fez uma promessa silenciosa. Ela aprenderia a dizer tudo. Marcus observou do outro lado da sala e algo quente se espalhou por seu peito. Ele lembrou de Rachel, como ela costumava se iluminar quando um aluno finalmente entendia um conceito. Ela teria amado este momento. A mãe dele, Janet, ligou para ele naquela noite. Ela tinha estado cuidando de Sophie e queria um relatório completo. Então ela disse com conhecimento. Como foi sua tarde com a CEO? Não é assim, mãe. Marcus, eu tenho olhos. Você fala sobre esta mulher mais do que você falou sobre qualquer um desde Rachel. E Sophie adora aquelas meninas. Nós estamos apenas ajudando um ao outro. É tudo. Janet ficou em silêncio por um momento. Rachel iria querer que você fosse feliz. Ela não iria querer que você passasse o resto de sua vida sozinho. Marcus olhou para uma fotografia em sua estande. Rachel, no dia do casamento deles, rindo enquanto ela tentava sinalizar. Eu aceito com mãos trêmulas. Eu sei, ele disse quietamente. Eu só não tenho certeza se estou pronto. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, ele se perguntou se isso ainda era verdade. Diane Whitmore veio visitar em uma tarde de domingo em maio. Ela era a mãe de David, uma mulher elegante em seus 60 e poucos anos, que tinha sido devastada pela morte de seu filho, mas tinha derramado seu amor restante em suas netas e nora.
Ela chegou à casa de Claire sem aviso e encontrou uma cena inesperada no quintal. Marcus estava ensinando Lily e Emma como construir uma pipa enquanto Sophie supervisionava com entusiasmo mandão. Claire sentou-se perto praticando seus sinais, rindo quando os errava. Diane observou da janela por um longo momento. Então ela saiu para se juntar a eles. As crianças a cumprimentaram com abraços. Sophie, tímida no começo, se aqueceu rapidamente quando Diane tirou doces de sua bolsa. Marcus se levantou para apertar a mão dela, claramente nervoso por conhecer a mãe de David. Mas Diane apenas olhou para ele firmemente e disse: "Você é quem faz minhas netas sorrirem." Não era uma pergunta. "Sim, senhora," Marcus disse. "Eu espero que esteja tudo bem." Diane olhou para Claire, para a cor em suas bochechas, para a leveza em seus olhos, que tinha estado ausente por 2 anos. "Mais do que tudo bem," Diane disse. David seria grato. Ele sempre disse que as meninas precisavam de mais pessoas que pudessem entendê-las. Mais tarde, quando as crianças tinham ido para dentro para a limonada, Diane sentou-se ao lado de Claire no pátio. "Ele é um bom homem," ela disse simplesmente. "Eu sei," Claire respondeu. "David iria querer que você fosse feliz, Claire. Ele não iria querer que você estivesse sozinha para sempre." Os olhos de Claire se encheram. "Eu me sinto culpada às vezes, como se eu estivesse traindo a memória de David por ela não pôde terminar a frase." Diane pegou a mão dela. "Você não está traindo nada. Você está honrando o que David mais amava, suas filhas, a felicidade delas. Ele estaria orgulhoso de você por encontrar alguém que fala a linguagem de sua filha." Claire olhou para a janela onde Marcus estava ajudando Sophie a alcançar um copo em uma prateleira alta. "Eu acho que estou me apaixonando por ele," ela sussurrou. Diane sorriu. "Eu sei, querida, e pelo que eu posso ver, ele está se apaixonando de volta." Richard Lane tinha estado observando Claire Whitmore por 3 anos. Ele tinha atendido a todo o evento da empresa onde ela pudesse estar presente. Ele tinha engenheiro oportunidades de trabalhar até tarde quando ela estava no escritório. Ele tinha sido o colega de apoio perfeito, sempre pronto com conselhos ou um ouvido atento. Ele tinha sido paciente. Ele tinha sido estratégico e agora algum guarda de segurança estava arruinando tudo. Ele notou a mudança em Claire cerca de 1 mês depois do gala. Ela parecia mais leve de alguma forma, mais rápida para sorrir. Ela verificava seu telefone mais frequentemente. Ela saía do trabalho a tempo em vez de ficar até meia-noite. Então ele os viu juntos. Era uma tarde de quarta-feira e Claire tinha trazido as gêmeas para o escritório porque a cuidadora delas estava doente. Richard observou de sua janela enquanto Marcus Cole parava no lobby para sinalizar com as meninas. Claire desceu de seu escritório para se juntar a eles. Ela riu de algo que Marcus disse, tocou seu braço brevemente, olhou para ele com uma expressão que Richard nunca tinha visto direcionada a si mesmo. Suas mãos enrolaram em punhos. Naquela noite ele chamou Marcus em seu escritório. "Sr. Cole," ele disse, seu tom enganosamente agradável. "Eu notei que você tem passado um tempo considerável com a senhorita Whitmore e suas filhas fora do horário de trabalho." A expressão de Marcus permaneceu neutra. "Isso está correto. Há algum problema?" Richard se inclinou para trás em sua cadeira. "Esta empresa tem políticas sobre relacionamentos entre funcionários de diferentes patentes, especialmente quando um desses funcionários é o CEO. Ele deixou isso afundar. Pessoas conversam, Sr. Cole. O conselho conversa. Seria lamentável se rumores sobre conduta imprópria afetassem a posição de liderança da senhorita Whitmore." Marcus entendeu a ameaça perfeitamente. Richard não estava preocupado com a política. Ele estava com ciúmes. "Meu relacionamento com a senhorita Whitmore é pessoal e não tem nada a ver com esta empresa." Marcus disse uniformemente. "Tudo neste edifício é minha preocupação," Richard respondeu. "Eu sou o CFO. Eu protejo os interesses da empresa e sua reputação. É isso que você chama isso? Proteger a empresa." O sorriso de Richard ficou frio.
Chame do que quiser. Apenas lembre-se do seu lugar. Você é pessoal de segurança. Ela dirige uma corporação de bilhões de dólares. Pergunte a si mesmo o que as pessoas vão pensar. Eu acho que as pessoas vão cuidar de seus próprios negócios, Marcus disse. E eu acho que você deveria fazer o mesmo. Ele saiu antes que Richard pudesse responder. Naquela noite, Marcus contou a Claire sobre a conversa. Ele não queria aborrecê-la, mas ela merecia saber. A reação de Claire o surpreendeu. Em vez de preocupação ou medo, seus olhos brilharam com raiva. Richard não tem o direito de interferir em minha vida pessoal. Ele trabalha para mim, não o contrário. Eu sei, mas ele tem um ponto sobre aparências. Você é a CEO. Eu não sou ninguém. Pessoas vão conversar. Deixe-as conversar. A voz de Claire era feroz. Eu passei 2 anos sendo cuidadosa, sendo apropriada, sendo a viúva enlutada que se dedicava ao trabalho. Eu fiz tudo certo e eu estava miserável. Ela pegou a mão dele. Você faz minhas filhas felizes. Você me faz feliz. Eu não estou desistindo disso porque Richard Lane tem um ego machucado. Marcus apertou a mão dela. Eu não quero te causar problemas. Você não está causando problemas. Você os está resolvendo. Ela se moveu para mais perto. Fique, por favor. Ele ficou. Mas Richard não tinha terminado. 3 semanas depois, um e-mail anônimo chegou nas caixas de entrada de todos os membros do conselho da Whitmore Tech. A linha de assunto dizia: preocupações sobre a conduta da CEO. O e-mail alegava que Claire Whitmore estava envolvida em um relacionamento inapropriado com um funcionário subordinado. Sugeriu que seu julgamento estava comprometido. Questionou se ela era apta para liderar a empresa que seu falecido marido tinha ajudado a construir. O conselho convocou uma reunião de emergência. Claire recebeu a intimação enquanto ela estava jantando com Marcus e as crianças. Seu rosto ficou pálido enquanto ela lia a mensagem. O que está errado? Marcus perguntou. Richard, ela disse quietamente. Ele fez exatamente o que ameaçou fazer. A reunião do conselho foi agendada para a manhã seguinte. Claire passou a noite se preparando, mas havia pouco para preparar. Os fatos eram simples. Ela estava saindo com alguém. Esse alguém era um funcionário. Não havia política contra isso, mas a imagem importava, especialmente para uma CEO feminina em uma indústria dominada por homens. Marcus queria ir com ela. Ela recusou. Esta é minha luta, ela disse a ele. Eu tenho que fazer isso sozinha. Mas quando ela chegou à sala de conferências na manhã seguinte, ela descobriu que não estava sozinha, afinal. Diane Whitmore sentou-se à mesa, suas expressões serenas e ilegíveis. Diane era um membro do conselho, uma das investidoras originais. Claire tinha esquecido. A reunião começou. Vários membros do conselho expressaram preocupação sobre as alegações. Eles fizeram perguntas cuidadosas sobre o relacionamento de Claire com Marcus, sobre se isso afetava seu trabalho, sobre qual mensagem enviava aos funcionários. Claire ouviu tudo isso. Então ela se levantou. Eu sei que há preocupações sobre minha vida pessoal, ela começou. Então deixe-me abordá-las diretamente. Ela lhes contou sobre Lily e Emma, sobre 2 anos de silêncio e isolamento sobre suas filhas sentadas sozinhas no gala, enquanto 300 convidados as ignoravam. Então um homem que eu mal conhecia atravessou aquela sala e se ajoelhou e falou com elas. Ela disse, não com palavras, com as mãos dele. Ele lhes deu algo que eu não tinha sido capaz de lhes dar em 2 anos. Um amigo que entendia. Ela olhou ao redor da mesa, encontrando os olhos de cada membro do conselho. Marcus Cole me ensina linguagem de sinais para que eu possa me comunicar com meus próprios filhos. A filha dele se tornou como uma irmã para minhas meninas. Se isso me torna inapta para liderar esta empresa, então que assim seja. Mas eu não vou pedir desculpas por escolher a felicidade de minha filha em vez do ciúme mesquinho de alguém. Seu olhar pousou em Richard, que teve a decência de desviar o olhar. Diane falou em seguida. Eu tenho observado Claire criar minhas netas sozinha por 2 anos. Eu a tenho visto sacrificar tudo por esta empresa e por aquelas meninas.
David estaria orgulhoso da mãe que ela se tornou, e ele seria grato por ela ter encontrado alguém que fala a linguagem de sua filha. Ela pausou, deixando suas palavras se assentarem. Se alguém aqui acredita que a vida pessoal de Claire a desqualifica da liderança, eu os convido a fazer uma moção para um voto de desconfiança agora mesmo. O silêncio preencheu a sala. Ninguém se moveu, ninguém falou. O rosto de Richard tinha ficado vermelho. Ele juntou seus papéis e saiu sem uma palavra. A reunião foi encerrada. Claire tinha vencido. Ela dirigiu direto para o apartamento de Marcos. Ele estava esperando nos degraus da frente, tendo passado a manhã andando de um lado para o outro e preocupado. Quando ela saiu do carro, ele pôde ver que ela tinha estado chorando, mas ela estava sorrindo. O que aconteceu? Eu lhes contei a verdade, ela disse, e eles ouviram. Ele a puxou para seus braços. Ela enterrou o rosto contra o peito dele. Eu estava com tanto medo, ela admitiu. Eu pensei que eu poderia perder tudo. Você não perdeu nada. Você defendeu o que importa. Ela se afastou para olhá-lo. Você importa. Sophie importa. Esta família que estamos construindo importa. Eu não vou deixar ninguém tirar isso. Marcos encaixou o rosto dela em suas mãos. Seus polegares calejados afastaram as lágrimas dela. Eu te amo, ele disse. Eu não planejei isso, mas eu amo. O sorriso de Claire se alargou através de suas lágrimas. Eu te amo também, e eu também não planejei isso. Dentro do apartamento, 3 meninas estavam observando da janela. Quando elas viram seus pais se abraçarem, elas explodiram em aplausos. 6 meses se passaram. Então, 1 ano, as duas famílias se fundiram em todas as maneiras que importavam. Jantares de domingo se tornaram uma tradição sagrada, revezando entre a elegante casa de Claire e o aconchegante apartamento de Marcos. Feriados foram passados juntos. Aniversários foram celebrados como um. Marcos manteve seu emprego como chefe de segurança na Whitmore Tech. Claire tinha oferecido a ele uma promoção, uma posição diferente, algo que poderia levantar menos sobrancelhas. Ele recusou gentilmente, mas firmemente. Eu sou orgulhoso do que eu faço, ele disse a ela. Eu não preciso de um título chique para me sentir digno de você. Claire o amou ainda mais por isso. Sophie, Lily e Emma se tornaram irmãs em tudo, exceto sangue. Elas desenvolveram sua própria linguagem dentro de uma linguagem, sinais e gestos que só elas entendiam. Elas brigavam às vezes, como irmãs fazem, mas sempre faziam as pazes antes da hora de dormir. Uma noite, Emma sinalizou algo para Claire que a fez chorar. Eu sinto falta do papai, Emma disse, mas eu estou feliz que temos Marcos e Sophie agora. Isso está certo. Claire puxou sua filha para perto. Isso é mais do que certo, bebê. Seu papai ficaria tão feliz que você está feliz. Marcos continuou ensinando linguagem de sinais para Claire. Ela tinha progredido de vocabulário básico para conversas completas. Ela ainda cometia erros, ainda se movia muito lentamente. As suas filhas não precisavam mais de um intérprete para conversar com sua própria mãe. Janet Cole, mãe de Marcos, se tornou uma avó não oficial para as gêmeas. Ela as ensinou a assar biscoitos e lhes contou histórias sobre Rachel, a mulher que elas nunca conheceriam, mas cujo legado vivia em sua linguagem de sinais. Diane Whitmore permaneceu uma presença constante, uma ponte entre o passado e o presente. Ela manteve uma foto de David em sua lareira, bem ao lado de uma nova foto de Claire com Marcos e todas as 3 meninas. Richard Lane renunciou da Whitmore Tech 2 meses após a reunião do conselho. A razão oficial foi uma nova oportunidade em outro lugar. Todos sabiam a verdadeira razão. Ele não podia suportar ver Claire feliz com outra pessoa. No 9º aniversário das gêmeas, Marcos propôs. Aconteceu no quintal da casa de Claire, cercado por balões e serpentinas, e 3 meninas que não podiam guardar um segredo para salvar suas vidas. Sophie o tinha ajudado a escolher o anel.
Lily tinha feito uma faixa que dizia "Diga sim, mamãe", em letras tortas. Emma tinha praticado filmar o momento no telefone de Claire. Claire disse sim antes mesmo de Marcus terminar a pergunta. O casamento foi realizado na primavera seguinte em uma pequena cerimônia no Boston Public Garden. A lista de convidados era íntima. Família, amigos próximos, alguns colegas que os tinham apoiado através de tudo. Todas as 3 meninas serviram como damas de honra, espalhando pétalas e sinalizando comentários umas para as outras durante todo o caminho pelo corredor. Marcus usou um terno novo, não preto desta vez, azul marinho, porque Claire disse que ele realçava seus olhos. Quando chegou a hora dos votos, eles os falaram em voz alta e os sinalizaram simultaneamente. "Eu prometo te amar", Marcus sinalizou, suas mãos firmes. "Eu prometo amar suas filhas como minhas próprias. Eu prometo passar o resto da minha vida ajudando você a encontrar as palavras, mesmo quando as palavras falharem." Claire sinalizou de volta através de lágrimas felizes. "Eu prometo te amar. Eu prometo amar Sophie como minha própria. Eu prometo que nós enfrentaremos tudo juntos, falando a mesma linguagem sempre." A recepção foi realizada em um restaurante que atendia a clientes surdos com garçons sinalizadores e pistas visuais em vez de anúncios verbais. Janet e Diane sentaram-se juntas, enxugando os olhos e comparando anotações de avós. Sophie fez um brinde, sinalizando suas palavras enquanto um amigo da família as vocalizava para os convidados ouvintes. "2 anos atrás, eu não tinha nenhuma irmã", ela disse. "Agora eu tenho 2. 2 anos atrás, meu pai estava muito triste. Agora ele sorri todos os dias." Ela olhou para Claire. "Obrigada por fazer meu pai feliz novamente. E obrigada por ser minha outra mãe." Não havia um olho seco na sala. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol se punha sobre o porto de Boston, Claire encontrou Marcus de pé sozinho no terraço. "No que você está pensando?" ela perguntou. Ele sorriu. "Rachel. O quanto ela teria amado hoje?" Claire pegou a mão dele. "Ela está assistindo, eu tenho certeza disso." "E David?" Claire olhou para o céu onde as primeiras estrelas estavam aparecendo. "Ele está assistindo também. E eu acho que eles estão ambos muito satisfeitos com como as coisas se desenrolaram." Dentro, as 3 meninas estavam ensinando Diane e Janet como sinalizar as letras de uma música pop. O som de suas risadas flutuou pelas portas abertas. Marcus puxou Claire para perto. "Pronta para ir para casa?" Ela sorriu. "Eu já estou." 3 anos depois, em uma noite quente de junho, a família Cole Whitmore se reuniu no quintal para celebrar o 12º aniversário das gêmeas. O jardim estava enfeitado com luzes que Marcus tinha instalado ele mesmo. Lanternas de papel balançavam na brisa suave. Uma longa mesa continha um bolo decorado com 3 nomes em soletração manual ASL: Sophie, Lily e Emma. Amigos da escola se misturavam com membros da família. Muitos deles tinham aprendido linguagem de sinais básica ao longo dos anos, parte do efeito cascata de ter as gêmeas em suas vidas. Sophie, agora com 14 anos, tinha crescido em uma jovem mulher confiante que servia como intérprete de ASL em sua escola. Ela estava considerando se tornar uma professora como sua mãe tinha sido. Lily permaneceu extrovertida e destemida, já falando sobre querer estudar no exterior um dia. Emma tinha se tornado uma artista talentosa, seus desenhos preenchendo cada parede da casa. Claire estava na beira da festa, observando suas filhas rirem com seus amigos. Suas mãos se moviam facilmente agora, sinalizando conversas sem pensamento consciente. A linguagem que uma vez tinha parecido estranha tinha se tornado tão natural quanto respirar. Marcus se aproximou por trás dela e envolveu seus braços em sua cintura. "No que você está pensando?" ele perguntou. "Que eu sou a mulher mais sortuda do mundo." Ele beijou sua têmpora. "Eu acho que eu sou sortudo." Sophie se levantou para fazer seu discurso de aniversário tradicional. Ela tinha feito isso todos os anos desde aquela primeira festa,
e tinha se tornado um ritual amado. Ok, todos. Ela sinalizou e falou simultaneamente. Mais um ano, mais um discurso, ela sorriu. Quando eu tinha 9 anos, eu conheci duas meninas em um parque. Elas não falavam com suas bocas, mas elas falavam com suas mãos, assim como eu fazia. Ela olhou para Lily e Emma. Eu não sabia então, mas aquele dia mudou tudo. Eu ganhei irmãs. Eu ganhei uma nova mãe. Ela olhou para Claire, que já estava chorando. E mais importante, meu pai começou a sorrir novamente. Ela levantou seu copo de limonada. Para Lily e Emma, feliz aniversário para minhas gêmeas favoritas em todo o mundo. Eu amo vocês duas mais do que palavras podem dizer. Ainda bem que temos outra maneira de dizer isso. A festa explodiu em aplausos e sinalização. Mais tarde, depois que os convidados tinham ido e as meninas estavam no andar de cima, risadinhas através de sua festa do pijama, Marcos e Claire sentaram-se juntos no balanço da varanda. As estrelas estavam em plena força, espalhadas pelo céu como diamantes em veludo. Você alguma vez se pergunta? Claire perguntou quietamente. O que teria acontecido se você não tivesse atravessado aquele salão de baile? Marcos pensou sobre isso. Eu teria continuado sozinho. Você teria continuado lutando. As meninas teriam continuado se sentindo invisíveis. E em vez disso nós nos encontramos. Ele pegou a mão dela entrelaçando seus dedos. Às vezes as melhores coisas acontecem quando alguém é corajoso o suficiente para dar o primeiro passo. Claire encostou a cabeça em seu ombro. Obrigada por dar esse passo. Obrigada por não ir embora quando as coisas ficaram difíceis. Eles sentaram em silêncio confortável, ouvindo o riso distante de suas filhas, observando as estrelas rodarem lentamente acima. 5 anos atrás, Claire tinha ficado neste mesmo quintal e se perguntado se ela alguma vez se sentiria completa novamente. Marcos tinha andado pelos corredores vazios de seu apartamento e se perguntado se ele alguma vez pararia de sentir falta de Rachel. Eles tinham ambos sido quebrados. Eles tinham ambos sido solitários. Mas então um estranho tinha se ajoelhado ao lado de duas meninas e começado a mover suas mãos e tudo tinha mudado. Em algum lugar entre aquelas estrelas, Claire gostava de imaginar que David e Rachel estavam assistindo. Talvez eles tivessem orquestrado tudo. 2 anjos da guarda fazendo o cupido do grande além. Ou talvez fosse mais simples do que isso. Talvez fossem apenas 2 pessoas que reconheceram a dor um do outro e escolheram ajudar a carregar o fardo. De qualquer forma, Claire estava grata por Marcos, por Sophie, pela família que eles tinham construído juntos. Lar é onde as mãos se movem. Ela sinalizou para Marcos, uma piada interna de seus primeiros dias de prática. Ele sorriu e sinalizou de volta. Então nós estamos exatamente onde pertencemos. Dentro da casa, 5 corações batiam como um. 3 filhas sonhavam em uma linguagem de movimento e luz. 2 pais se abraçaram forte, finalmente em paz. O silêncio era dourado, era cheio de amor.